Olá, meu nome é Iris de Almeida Silva, sou estudante do 7º semestre do curso de Licenciatura em História pela UNEB e estou como aluna do componente curricular Estágio em Espaços Não Formais, ministrado pela professora Vânia Vasconcelos. Nesse componente curricular, nós promovemos oficinas interativas com o tema Violência de Gênero, Raízes Históricas e Enfrentamento. Essa temática foi escolhida por pensarmos na necessidade de se discutir gênero nos espaços escolares e também nos espaços não formais, como aconteceu na Escola do Recôncavo, CETEP, e na Associação de Moradores da UBS 4, onde nós atuamos na cidade de Santo Antônio de Jesus, fazendo encontros não formais nesses espaços. Na escola CETEP, nós construímos 4 encontros e já na Associação de Moradores nós fizemos um encontro. Ambas as temáticas foram voltadas para a questão das raízes históricas que permeia a violência de gênero e como essa violência ela pode ser enfrentada de acordo com aparatos sociais, políticos e também pegando a perspectiva de interseccionalidade, falando sobre raça, classe e gênero. Nessa perspectiva, nós nos fundamentamos em diversas autoras para pensar na questão do gênero nos espaços escolares e não formais. Dentre elas, podemos citar a autora Joan Scutt, que pensa o gênero como uma categoria analítica e essa necessidade de se pensar o gênero enquanto um parâmetro para se romper com paradigmas entre homens e mulheres, onde o homem é posto como superior e a mulher como inferior. Olá, me chamo Marcos da Conceição Reis, aluno do curso de Licenciatura em História do Departamento de Ciências Humanas, Campus 5, UNEB, em Santo Antônio de Jesus, aluno do componente curricular de estágio de oficina sob a orientação da professora Vânia, onde desenvolvi e participei das oficinas juntamente com Iris, onde utilizamos como tema central a violência de gênero. Nesse sentido, pensando gênero enquanto uma categoria analítica e necessária a ser discutida nesses ambientes, adotamos diversas metodologias, principalmente a perspectiva freiriana de escuta e diálogo, onde promovemos rodas de conversa para que houvesse uma interação e participação dos alunos e das mulheres que participaram dessas oficinas. Bom, durante todos os encontros de oficinas, desenvolvemos atividades interativas com os participantes e as participantes, onde trouxemos convidadas da área de psicologia para discutir e debater a temática da dependência financeira e emocional, de como essa dependência ela é fundamental para se estruturar a violência doméstica e a violência em todos os seus âmbitos, né? E dentro dessa perspectiva de escuta e diálogo, como aborda Paulo Freire, de que quem forma reforma-se e ao mesmo tempo está formando, foi de fundamental importância esse processo de escuta, porque entendemos que o conhecimento histórico é construído a partir de diversos saberes. E nesse sentido, a oficina contribuiu tanto para a formação dos participantes, como a nossa própria formação. Pensando nessa perspectiva de escuta e diálogo que foram promovidas dentro das oficinas, tanto na escola do CETEP quanto na Associação de Moradores, a minha experiência enquanto participante, aluna, ministrante dessas oficinas foi de extrema importância para a minha formação pessoal e profissional enquanto uma futura professora e também enquanto estudante do curso de História. Pensar esses formatos de ensinar história é pensar também na construção do sujeito histórico e pensar sobre essa necessidade de se discutir esses temas sociais que estão muito visíveis e
que precisam serem debatidos dentro desses espaços que alcançam diversos tipos de público. À vista disso, a oficina contribuiu muito para que eu pudesse desenvolver o meu olhar crítico e também o meu ouvido crítico, ouvir as pessoas que estavam participando dessas oficinas, as suas histórias de vida, os seus conhecimentos, os seus saberes, e também entender que isso tudo faz parte de uma formação maior. Como Paulo Freire fala, a gente se forma enquanto está formando, e foi exatamente isso que aconteceu. Percebi que as alunas elas se sentiram bastante à vontade para que pudessem falar sobre as suas experiências, porque nós estivemos sempre atentos e atentas para escutá-las. Nesse sentido, durante os encontros, eu desenvolvi a minha prática enquanto professora e a minha prática pedagógica, didática, metodológica, bem como a minha percepção sobre o que é fazer educação nas bases dos espaços, né, tanto formais quanto não formais, e entender que essas pessoas elas devem ser escutadas, elas devem ser ouvidas. Também pensando na minha perspectiva de profissional, enquanto professora, enquanto futura professora, pude me desenvolver, né, as práticas pedagógicas e também a questão da criatividade, de estar se desenvolvendo, né, de estar pensando em segundos planos, porque nem sempre o nosso planejamento ele dá certo ali no momento. Então essa questão de se tornar flexível e de estar sempre atenta para as necessidades naquele momento. Foi nessa perspectiva que o estágio de oficina me ajudou enquanto na minha formação, enquanto futura professora, e também dentro dessa questão de estar atenta para as situações que acontecem dentro dos espaços, e também de promover uma percepção de professora para aluna e de aluna para professora. Uma troca que foi bastante significativa para ambos os participantes desta oficina. Falar da minha experiência no estado de oficina, sem dúvida, é pensar de como essa relação entre professor e aluno é construída no chão da escola. Pensar a escola como um espaço de potência, de produção de conhecimento. Pude, durante todo esse processo, durante todo esse período de oficina, entender a necessidade de escutar e dialogar com nossos alunos. Perceber de como é necessário entender o outro para nos entendermos. E nesse sentido, eu posso afirmar que a oficina ela contribuiu para a minha formação enquanto futuro professor de história, entendendo diversos aspectos que é esse processo de ensino e aprendizagem. Pude perceber de como a violência ela está entranhada dentro das estruturas, e entendendo de como é importante esse processo de escuta e diálogo, ficou perceptível de como as meninas se sentiram à vontade em falar e dialogar suas vivências em relação à violência. E entendendo de como essas vozes potentes ecoaram durante essas oficinas, trouxemos alguns relatos de 3 estudantes que participaram da oficina. Olá, me chamo Ana Beatriz, estudo no CETEP Recôncavo, estou cursando Logística no 2º ano e vim falar um pouco sobre a oficina que eu participei com o tema Violência de Gênero. Sobre essa oficina foi excelente para a minha formação, conhecimento nunca é demais, né? Adquirir conhecimento e todos os encontros foram incríveis, rodas de conversas, diálogos, a gente criou vários cartazes, foi muito legal. E sobre a performance dos meninos enquanto coordenadores, foi excelente. A gente aprendeu muito com eles e eles aprenderam com a gente também. Foi uma troca de conhecimento incrível, foi muito legal. Oi, meu nome é Gisele, eu sou aluna do CETEP, faço parte do 2º MC de Logística. Eu vim falar um pouquinho da minha experiência que eu tive com os meninos, que foi incrível desde o primeiro encontro ao último.
ele sempre trazendo de uma maneira diferente, uma maneira única, a abordagem do assunto, as rodas de conversa, sempre voltadas a gente também, sobre o que a gente entendia sobre o assunto, se a gente tinha passado por isso, por algo parecido. E assim, a flexibilidade que eles tinham na sala era incrível. E adquirir muita experiência, foi muito legal, foi muito divertido o tempo que a gente passou junto, e eu não vejo a hora de ter outra pra gente abordar também outros assuntos sobre. Como resultados das nossas oficinas, foram produzidos alguns cartazes que foram expostos nas escolas e também vídeos que foram postados nas redes sociais. Seguem alguns anexos dessas atividades, em formato de vídeo e fotos. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar.